Há histórias tão sombrias e controversas que foram deixadas de fora da Bíblia como a conhecemos. Entre elas está a de Azazel, o anjo rebelde que desafiou Deus e mergulhou a humanidade no caos. Por que sua história foi apagada? O que ele fez de tão terrível? Hoje, vamos desvendar os segredos ocultos do livro de Enoque e descobrir como Azazel se tornou o símbolo da corrupção antes do dilúvio. Azazel era um dos vigilantes, um grupo de anjos escolhidos por Deus, dotados de sabedoria divina e poder celestial, enviados com a nobre missão de observar e proteger a terra. Eles deveriam guiar a humanidade, assegurando que os caminhos da criação permanecessem em harmonia com os propósitos divinos. Os vigilantes eram os olhos e as mãos do Criador, seres gloriosos cuja presença representava a ligação direta entre o céu e a terra. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Ao descerem à terra, esses anjos não apenas observaram a humanidade, mas também se aproximaram dela de maneiras que nunca haviam sido ordenadas. Eles testemunharam a beleza das filhas dos homens, e algo profundo dentro deles começou a mudar. Azazel, entre eles, destacou-se não como um simples participante, mas como um líder que desviou completamente a missão dos vigilantes. Ele não apenas se deixou corromper pelos desejos terrenos, mas também convenceu seus companheiros a segui-lo em uma rebelião que marcaria para sempre a história da criação. Azazel não foi um rebelde comum. Ele era estratégico e ambicioso. Sua liderança transformou o propósito divino em um movimento que ameaçou o equilíbrio do mundo. Ele ensinou aos humanos segredos que estavam além de sua compreensão, rompendo os limites entre o divino e o mortal. A rebelião liderada por Azazel não foi apenas um ato de desobediência, mas uma tentativa de reescrever as regras impostas por Deus, mudando o curso da humanidade de maneira irreversível. Seus atos ressoaram por gerações, mergulhando a terra em caos e escuridão. Azazel não apenas abandonou sua missão, ele virou as costas para os céus, desafiando o Criador e alterando o destino tanto dos anjos quanto dos homens. Ele ensinou aos homens os segredos de como forjar armas de guerra, espadas afiadas, lanças mortais e escudos que os protegiam em batalhas. Esses ensinamentos não apenas deram aos humanos o poder de se defenderem, mas também de se atacarem, iniciando uma era de violência sem precedentes. Antes de Azazel, as guerras eram travadas de maneira rudimentar. Depois dele, a destruição se tornou uma arte. Mas Azazel não parou por aí. Para as mulheres, ele trouxe algo aparentemente inofensivo, mas igualmente perigoso: a sedução do poder visual. Ele revelou segredos de beleza, ensinando o uso de cosméticos para realçar a aparência e atrair atenção. Maquiagens que transformavam o rosto em uma arma de encanto e vaidade, gerando rivalidades, inveja e desejos incontroláveis. As mulheres passaram a dominar de forma sutil, mas poderosa, enquanto os homens se afundavam ainda mais em conflitos e disputas por suas atenções. Azazel não apenas trouxe conhecimento, ele deu aos humanos ferramentas para potencializar o pior de suas emoções e instintos. Ele acendeu a chama da guerra, transformando disputas em massacres. Alimentou a vaidade, separando corações e plantando o egoísmo. E mais que tudo, ele espalhou a corrupção, levando os homens a se distanciarem de Deus e mergulharem em um ciclo de destruição. Sua influência não foi apenas física, mas espiritual. Uma semente de caos que cresceu rapidamente, enraizando-se na essência da humanidade. O mundo antes pacífico tornou-se uma arena de conflitos, vaidade e sofrimento, tudo graças aos conhecimentos proibidos que Azazel ousou compartilhar. Azazel era um dos vigilantes mais poderosos do céu, designado por Deus para uma tarefa de grande responsabilidade: observar a terra e guiar a humanidade nos caminhos da luz e da sabedoria divina. Esses seres celestiais eram conhecidos por sua pureza, força e devoção, escolhidos para serem os guardiões do equilíbrio entre o céu e o mundo dos homens. Sua presença na terra era um símbolo da conexão entre o divino e o mortal,
um elo sagrado que deveria preservar a harmonia da criação. No entanto, Azazel e seus irmãos começaram a desviar-se de sua missão. Inicialmente, sua tarefa parecia simples, mas ao viver entre os humanos, algo inesperado aconteceu. Eles passaram a admirar não apenas a humanidade, mas também a beleza das filhas dos homens. O que começou como curiosidade, rapidamente se transformou em desejo, e o desejo se tornou o ponto de ruptura. Azazel foi além de simplesmente ceder às tentações terrestres. Ele se tornou o líder de uma rebelião celestial. Não satisfeito em apenas abandonar sua missão, Azazel influenciou outros vigilantes, incitando-os a desafiar diretamente a ordem divina. Ele não apenas desobedeceu a Deus, mas organizou um movimento que alteraria o destino da humanidade e do mundo espiritual. Sua rebelião foi mais do que um ato de insubordinação. Foi uma tentativa de redefinir os limites entre o céu e a terra, mergulhando ambos em um caos que ecoaria por gerações. O legado de Azazel não é apenas o de um anjo caído, mas de um líder cuja influência marcou para sempre a história da criação. Azazel e os vigilantes, em um ato de desobediência sem precedentes, tomaram para si as mulheres humanas, ignorando completamente os mandamentos divinos que fizeram jurados seguir. Dessa união proibida nasceram os Nefilim, gigantes imensos e poderosos, descritos como seres violentos, insaciáveis e destrutivos. Esses híbridos não eram apenas fisicamente imponentes, mas carregavam uma natureza corrupta que ampliava a desordem por onde passavam. A presença dos Nefilim transformou a Terra em um cenário de caos absoluto. Suas ações incitaram guerras intermináveis, colocando tribos e povos uns contra os outros, em uma busca insana por poder e domínio. Cidades foram reduzidas a ruínas, campos antes férteis se tornaram campos de batalha, e a destruição se considerou como uma praga. Mas não foi apenas a violência física que assolou a humanidade. A corrupção espiritual e moral atingiu profundidades inimagináveis. O estado do mundo tornou-se tão devastador que até mesmo Deus, o Criador de todas as coisas, sentiu pesar em seu coração. A corrupção era tamanha que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Uma criação que agora parecia irreconhecível, distante de seus propósitos originais. A rebelião de Azazel e dos vigilantes não apenas destruiu a ordem, mas deixou uma cicatriz tão profunda que ecoaria pela eternidade. Deus, em sua justiça e autoridade suprema, não faça silêncio diante de tamanha rebelião e corrupção. Azazel, líder da transgressão celestial, foi julgado pelo poderoso arcanjo Rafael, um dos principais guerreiros de Deus, e Deus foi além. Purificou a terra com o dilúvio, apagando quase todos os vestígios dessa era sombria. A sentença foi severa e inescapável. Azazel foi condenado a um castigo eterno por sua desobediência e pelo caos que trouxe à criação divina. Como punição, ele foi acorrentado em uma caverna profunda e sombria, situada no deserto, um lugar de completa escuridão e isolamento. Lá ele permanece aprisionado, privado de qualquer contato com o mundo, aguardando o dia do julgamento, quando seu destino final será selado. Essa narrativa, rica em detalhes e significado, é apresentada no livro de Enoque, um texto apócrifo que oferece uma perspectiva mais ampla e intrigante sobre os eventos que a Bíblia canônica menciona apenas de forma breve ou simbólica. O livro de Enoque expõe os segredos ocultos dos vigilantes, suas transgressões e as consequências devastadoras de seus atos. É um relato que revela uma dimensão espiritual profunda e perturbadora, trazendo à luz o julgamento divino sobre aqueles que ousaram desafiar a ordem celestial. Mas por que a história de Azazel foi omitida da Bíblia? Alguns acreditam que seus atos eram tão chocantes que poderiam influenciar a humanidade de forma negativa. Outros defendem que o livro de Enoque foi deixado de fora porque expõe verdades que muitos não estavam prontos para ouvir. Sua rebelião contra Deus, a corrupção da humanidade
E a introdução de conhecimentos proibidos poderiam, segundo essa visão, influenciar negativamente as pessoas, levando-as a questionar os limites entre o divino e o humano.